Ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oi pessoal, boa noite, graça e paz, muito bem-vindos, mais uma quarta-feira que estamos aqui. Queria saber de primeira se vocês estão escutando aí o som, se tá tudo bom, tudo ótimo aí com o som, tudo legal. A música também tá saindo aí também. O som tá legal, que ótimo. Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando. Muito bem-vindos mesmo, boa noite para quem tá entrando agora. Deixa eu só... Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu. És o Cordeiro que pelos nossos... Pessoal, deixa eu pedir mais a vocês, como já é de praxe, né? Tirem print aí da tela, coloquem nos grupos do WhatsApp, ou postem até mesmo no Instagram de vocês, divulgando para os outros que começou, né? Vamos começar mais uma live, mais um estudo sobre os temas, né, da Ordem da Salvação, e hoje é regeneração, muito top. Essas quartas estão sendo muito edificantes, muito mesmo, muito bom de verdade, até como o pastor falou aqui, muito bom. Temos até hoje, tá até diferenciado um pouquinho, uma música, então assim, vamos dar início daqui um pouquinho, um minutinho, só para vocês irem lá no grupo, postarem a foto e dizer: ó, pessoal, começou, conecta lá no Instagram Upa Sucupira, que vai ser muito legal. Pastor Fabiano que entrou aí, pastor Graça e Paz, pastor, boa noite. Pastor Fábio também, que está aqui presente. Deixa eu só trocar a música aqui, peraí, que hoje é apresentador do som, tô tudo hoje aqui. Este anúncio é sobre você. Daqui 3 ou 4 meses. Olha lá o pessoal chegando. Vou colocar mais um aqui. Mais uma musiquinha, o pessoal tá voltando. Bem-vindo para quem tá entrando aí, tá? Bem-vindo. Boa noite, graça e paz. Então, gente, hoje eu vou começar pra gente não perder muito tempo, né? A gente tem que respeitar também quem já chega, quem tem um compromisso com... Não é comigo, não é com a UPA, não é com o pastor, e sim com a palavra de Deus, né? Quem tá aqui para querer realmente entender um pouco mais. Então, assim, vou começar aqui e muito boa noite para vocês mais uma vez. Eu gosto da boa noite, né? Para quem tá entrando agora, graça e paz, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, tá, gente? Muito obrigado ao pastor Fábio que tá aqui, pastor Fabiano, tem a nossa conselheira, tia Rose, tem a conselheira do Caçote, Jenny. E vamos começar hoje, eu acredito o que?
terceira live, né? Terceira, quarta. Então, assim, estamos indo aí, se caminhando para quase um mês, né? De estudo com a Ordem da Salvação. E hoje o tema é regeneração. Regeneração, um tema muito bom, muito top de verdade. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Quanto foi sábado passado, quanto foi quarta passada, né? Quarta passada, tô confundindo com a live da Sinodal. Quanto foi com a quarta passada, a quarta retrasada. E o pastor Fábio colocou aqui, fala sobre a série de Ordem da Salvação. Então, começamos aí, né? Com eleição. Quarta passada, tenho um problemazinho de memória, mas quarta passada foi sobre. Não, quarta foi sobre chamado, esqueci não. Primeiro tema foi eleição, o segundo foi chamado e hoje é regeneração. Hoje nós teremos aqui como convidado o pastor Fabiano Carlos, que foi pastor aqui da igreja de Sucupira, um pastor muito querido, muito top, como a gente fala. Então, gente, muito boa noite, sejam bem-vindos aí, tá? Sejam bem-vindos vocês que estão entrando e muito obrigado pela presença de vocês. E a gente não vai perder mais tempo, a gente vai começar, porque o melhor vai vir agora. O melhor é a exposição. E eu tô aqui para aprender, eu não tô aqui para falar muito não, tá? Vou chamar aqui, vou convidar aqui o nosso convidado de hoje. Fabiano, eu tô enviando aí uma solicitação pro senhor. O senhor aceita aí. Aguardando aqui o pastor Fabiano aceitar. Aê! Top! Oi, pastor, graça e paz. Amém, meu irmão. Paz a todos. Prazer ver a carinha de cada um de vocês aí. Uma alegria imensa poder ter sido convidado para compartilhar da palavra do Senhor, pela regeneração. Quero agradecer ao Senhor, agradecer também a UPA, agradecer a família pastoral, que Deus abençoe cada dia mais. Então, um prazer. Pastor, falando aqui em nome da UPA, já agradecendo o senhor ter aceitado o nosso convite, tá? Morrendo de saudades, estamos do senhor. Muito bom ter o senhor aqui. A gente se vê assim, né, nesse momento, faz um tempo que a gente não se vê, e estou muito feliz de verdade. E eu dei uma leve apresentação do senhor. Eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco aí sobre o senhor, uma leve apresentação do senhor para a gente entrar no tema. Eu vou cortar o fundo musical agora, gente, tá? Aí, show. Bem, apesar de muitos me conhecerem, mas eu sou pastor presbiteriano, já pastorei algumas igrejas do nosso presbitério e também tive o privilégio de ser pastor auxiliar do pastor Fábio Luciano. A minha formação é uma formação em teologia, né, fiz o seminário, mas também tenho uma formação na área de reabilitação de dependentes químicos e também tenho outras habilitações, né? Fiz também fora do seminário, com validação para ter o meu diploma reconhecido pela faculdade e também tenho pós-graduação no ensino das artes, da história e das religiões. Então, assim, a minha disposição de estar aqui servindo o Senhor, né? Muitos já me conhecem, mas é bom fazer um pouco da propaganda, né? Mas é uma alegria. É isso aí. Muito bom. Pastor, antes do senhor entrar, como eu falei, eu lhe apresentei, né? Eu fiz uma leve apresentação do senhor.
e falei também sobre o nosso tema. Pessoal, para o pessoal que está entrando, muito boa noite, graça e paz. Já estamos dando início, tá? Esse aí é o nosso... Eu me chamo Edson Monte, nem me apresentei, eu acredito que muita gente me conhece. Eu chamo Edson Monte, Edson Júnior, Negueba, como alguns conhecem, muitos, né? Tenho 18 anos, eu sou o vice-presidente, atual vice-presidente da UPA Sucupira, tá, gente? E esse aí é o nosso convidado, esse é o nosso convidado da noite, uma pessoa não pouco especial, é o pastor Fabiano Carlos. E só ressaltando a ordem da salvação que os temas que a gente já trabalhou. A gente trabalhou o primeiro tema, que foi eleição, tá? O segundo tema, que foi chamado, e hoje, que é regeneração, tá bom? Estou muito, muito ansioso por esse tema, muito, muito, muito mesmo. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui fazendo uma oração, tá, gente? Começar fazendo uma oração. E logo após, o pastor Fabiano, ele dá início à exposição, tá bom? Vamos fazer a oração. Senhoremos. Santo Eterno Deus, Pai nosso que está no céu, Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, muito obrigado pelas tuas maravilhas, Senhor Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, aqui, Senhor, por essa live, e o Senhor colocou, Senhor Deus, em nossa mente, Senhor Deus, a proposta de fazer, Senhor Deus, essa live, e com esses estudos, Senhor Deus, ó Pai, nos ajuda a cada semana, Senhor Deus, para trazermos aqui, Senhor, o melhor, Senhor Deus, para Ti. Ajuda também a cada pré-eleitor, a cada convidado que vinha aqui, Senhor Deus, fazer a exposição do tema, Senhor Deus, a exposição da Tua palavra, Senhor, para o Teu povo. Deus, permanece conosco, continua nos abençoando e acalmando nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tá, pastor, então, agora o senhor pode perguntar. Uma dúvida. Aí todo mundo está ouvindo, o pessoal vai interagir comigo ou interage no final? Como é que... Show, então. Eu sou um mediador de live que eu gosto de interagir com os comentários, sabe? Fica uma coisa bem, bem legal. Mas aqui eu gostaria de perguntar ao senhor, como que o senhor gosta? O senhor é tranquilo para o senhor com a interação dos comentários? Porque às vezes surge uma pergunta ou outra, uma dúvida assim, na hora, né? Da exposição. Aí a gente pode, eu sempre vou estar acompanhando aqui os comentários. Hoje eu estou de óculos, tá, gente? Hoje eu enxergo tudo. Então, assim, só queria perguntar uma coisa a vocês. O meu som e o som do pastor Fabiano tá ok aí para vocês? Pessoal, respondam aí nos comentários se tá ok sim o som, se não tá, como que tá. Tá dando para ouvir, tá legal? Eu estou ouvindo bem, tudo tá tranquilo. Você tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo tranquilo. Ó, Vitor já colocou aí sim, Yanis colocou um beleza, a Breno colocou um ok. Pronto, então vamos embora, vamos começar e vai ser... Isso. A interação é com o texto. A interação é com o texto, pastor Fabiano. Então, vamos lá, pastor Fabiano. Tá com o senhor a palavra. O senhor pode começar. Rosemary está mandando um abraço para todos. Que Deus abençoe a todos. Uma boa live. Ô, minha irmã Rosemary, um abraço também, saudades. Quem quiser interagir, no caso é um estudo, eu vou ler alguns textos no decorrer do estudo, né? Vou falar algumas coisas sobre o aspecto da regeneração, e aí vocês podem interagir, tá bom? E você, como moderador, vai fazendo aí, para mim, eu sou um pouco marinheiro de primeira viagem. Eu quero ler o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Então, os irmãos quiserem acompanhar. Depois também eu vou estar colocando algumas referências, se alguém tiver papel e caneta, quiser anotar, ou anotar no telefone, não sei como faz, né? Pode também fazer isso, tá bom? Então, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto do Evangelho, ele deixa muito claro, principalmente no verso 13, que a regeneração é o nascer pela vontade de Deus. E eu queria ler, eu tenho um livro Escolhido em Cristo, que é de Samuel Falcão, um pastor que foi professor do seminário, e ele escreveu um livro sobre predestinação, muito bom livro. Eu não sei se está esgotado, que é um livro muito antigo, mas quando ele trata desse assunto da regeneração, ele cita o Dr. Charles Erdman, que faz uma explanação sobre esses dois textos que eu li do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Então ele diz o seguinte, eu quero ler para os irmãos, para depois a gente poder discutir algumas coisas, vou ler também outras coisas, para a gente poder, vou dar uma definição, vou esclarecer vários pontos no decorrer do estudo. No caso, eu tenho mais ou menos 20 minutos para fazer isso, né? Então, durante esse tempo, eu estava fazendo isso, e quando chegar perto, você dá um alô para poder fazer a conclusão e ficar à disposição de todos, tá bom? Ok, pronto, ok. Então, diz assim o texto, do comentário do Dr. Charles Erdman. Declara-se que este novo nascimento dos crentes não procede do sangue, isto é, não é hereditário, não se herda, nem da vontade da carne, quer dizer, não do instinto natural, nem da vontade do homem, da volição humana, mas de Deus, pela influência direta e sobrenatural do poder divino. Por conseguinte, a vida de um verdadeiro crente nada tem a ver com hereditariedade, nem com o ambiente, e nem com a decisão pessoal de alguém. É comunicada pelo Espírito de Deus. Então, aqui, ele faz a explicação, fica muito claro que é a ação do Espírito de Deus. Então, daqui a pouco nós vamos tocar nessa parte. Eu quero fazer agora uma definição da palavra regeneração. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 4 palavras que tratam desse assunto. E essas palavras são as seguintes. Eu vou dizer a palavra e os significados são muito próximos, mas vocês depois podem pesquisar se vocês quiserem. Isso está relacionado aos vários aspectos da regeneração. Então, a palavra regeneração, ela vem da palavra grega hanagenão, e da palavra genão, que é o verbo, e também da palavra paligenesia, que é outra palavra grega, vou dizer cada o significado de cada uma, e também a palavra apocoel. Então, a primeira palavra, que é anagenão, ela significa regenerar, significa fazer nascer de novo. Já o verbo genão, no grego, ele significa nascer ou ser gerado, nascido de cima. Então, essas palavras nós vamos ver no decorrer do estudo, citada pelo apóstolo Paulo, citada por Cristo, essas palavras. Uma outra palavra que eu falei aqui, que é a palavra apocoel, essa palavra significa dar à luz, ou gerar. Então, em algumas religiões, são pegadas essas palavras, como, por exemplo, o Espiritismo, para falar sobre reencarnação. Mas no contexto teológico, teológico no sentido bíblico, reformado, todo esse contexto que descreve o Novo Testamento tem a operação do Espírito na transformação do homem, no sentido de regenerar o homem, de transformar o homem. E aí nós vamos ver, no decorrer do estudo, se desenvolver essas palavras na aplicação do dia a dia da vida do Novo Testamento.
Por exemplo, quando nós vemos em Mateus 19, falando sobre a questão do jovem rico, o jovem rico ficou triste porque Jesus disse que era necessário que ele deixasse tudo para seguir a Cristo. E aí ele não o fez, porque o coração dele estava nas riquezas. Mas é interessante que o verso 27 e o verso 28, e o verso 28 mais particularmente, porque trata da palavra regeneração, no aspecto final, quando os discípulos vão sentar para julgar as 12 tribos de Israel. O verso 27, para esclarecer para os irmãos, Pedro faz uma pergunta a Jesus, porque Pedro diz assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E ele pergunta assim: que será, pois, de nós? Então Pedro queria saber qual seria a recompensa. E aí no verso 28, Jesus vai dar a resposta a Pedro, dizendo o seguinte: Jesus responde da seguinte forma: em verdade vos digo que vós, os que me seguirdes, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então essa palavra, uma dessas palavras que eu citei para vocês, aparece aqui em Mateus 19. Também em Tito, capítulo 3, verso 4, vai aparecer também a palavra regeneração. Ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, como o pastor Fábio tem colocado, né, esse aspecto da doutrina da salvação, então, na doutrina da salvação, nós vamos vendo vários aspectos dessa doutrina. E elas formam uma corrente que estão dentro do decreto de Deus, né, dentro da soberania de Deus, dentro da graça de Deus. E cada uma dessas palavras, elas têm uma liga. Né? E a palavra regeneração está dentro desse aspecto do ato de Deus de regenerar o homem. E aqui eu faço uma observação, falando sobre os efeitos da regeneração. Então, veja quais os efeitos da regeneração. A regeneração é o ato criativo de Deus. É uma obra essencialmente divina. Segue-se que a regeneração não é simplesmente uma mudança de disposição moral ou uma reversão de atitude mental operada no homem. Através da regeneração, Deus cria um novo homem com uma nova natureza, em verdade, justiça, santidade, segundo a sua palavra. Então, o novo ser gerado por Deus tem uma nova natureza, segundo a natureza divina. Dentro daqueles dois textos que nós vemos de João, capítulo 1, verso 12 e o verso 13. Então, não é apenas um arrependimento, porque até as pessoas não regeneradas, elas também se arrependem de algo que fizeram. Mas aqui nós tratamos de algo que é muito mais do que o arrependimento, que é o ato de regenerar. O ato de regenerar, ele é um ato único, ele não é como a santificação, que é um processo. Nós vamos nos santificando ao decorrer da vida, no dia a dia nós vamos aprendendo mais de Deus, mais a nos relacionarmos com Deus, com o nosso próximo, e aí nós passamos pelas lutas, pelas provas, às vezes passamos, como nós falamos, pelo olho do furacão, mas aí Deus está no controle, agindo em nós, porque Ele nos deu e fez habitar em nós o Espírito Santo, né, quando Ele nos regenera, nos dá essa nova vida, e o Espírito Santo ele é o paráclito, aquele que dirige, que conduz as nossas vidas. Então, nós vamos estar sempre sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, a doutrina... Sim. Pastor, rapidinho. Tia Rose tinha mandado até uma interação aqui, ela mandou uma pergunta que eu acho que se encaixa nesse momento, que é a seguinte: qual a diferença entre a regeneração e a conversão?
Não há diferença nenhuma, é a mesma coisa, porque a regeneração, também nós, os teólogos, e os teólogos que escrevem as doutrinas, eles falam do novo nascimento. Então, tanto regeneração como novo nascimento é uma mesma palavra. É o que daqui a pouco eu vou explicar para vocês sobre circuncisão e incircuncisão. E sobre a questão que eu vou trabalhar mais tarde um pouquinho, que é sobre o batismo. Por exemplo, o batismo ele não tem um ato salvífico. Como também essa palavra regeneração, ela não é uma palavra apenas falada por Jesus e pelos apóstolos nos dias do Novo Testamento. Essa palavra também já está no Velho Testamento e é usada algumas figuras de linguagem para trabalhar essa palavra regeneração. O ato de Deus regenerar ou fazer nova criatura, como nós vamos ver Paulo falando em Coríntios, como Paulo falando também em Efésios, acerca desse novo nascimento, de ser essa nova criatura. Então tem algumas palavras que é como jerimum e abóbora, tá certo? São a mesma coisa. A mesma coisa, só que palavras diferentes. Certo, pastor? Muito obrigado. É interessante nós notarmos o seguinte, que o Velho Testamento já estava lá essa operação da graça de Deus, da soberania de Deus, dessa ação de salvação de Deus na vida do homem. Tanto é que Deus vai escolher o seu povo, vai separar o seu povo das demais nações. Isso acontece lá com Abraão. Tudo isso nós vamos estar vendo na Bíblia. Então, é interessante ver como Deus trabalha na vida dos eleitos. E o Novo Testamento dá esse complemento também do que é registrado no Velho Testamento. Se os irmãos quiserem aí, pode abrir Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 16, que aqui nós falamos do rito da circuncisão. Esse rito da circuncisão, ele é bem interessante, porque se uma pessoa for por Deus regenerada, o seu batismo, que é um ato externo, é válido. Se ele não for uma pessoa regenerada, mas foi convencida a ser batizada, o seu batismo não terá um ato salvífico. Ele será membro de uma igreja, a igreja local, mas não será membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós falamos de igreja visível e igreja invisível, tá certo? Então, Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, vai dizer o seguinte: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A cerviz é a parte do pescoço. E aqui há uma expressão, porque a Bíblia trabalha algumas figuras de linguagem. Aqui é uma figura de linguagem para mostrar a rebeldia do povo, a desobediência do povo. Então, o Senhor está chamando eles para que eles possam, ou seja, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, chamando eles ao arrependimento, chamando o seu próprio povo, que estava falhando, precisava voltar, deixar de ser desobediente para ser obediente. Ele fala aqui desse ato da circuncisão. É interessante também que nós vamos ver que lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, ele vai também falar do sentido da circuncisão, mas de forma diferente. Ele diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivais. Então veja que o ato é um ato de Deus em fazer com que o coração do homem possa amá-lo, obedecer ao Senhor. E aqui é interessante porque já há o ato e a presença do Espírito Santo, descrito como o dedo de Deus, aquele que é a ação de Deus na vida, desde a criação, no cuidado do povo do Senhor. E é uma coisa interessante aqui, porque não é somente uma questão pessoal, mas também é para a questão da bênção para a descendência, né? Então, a gente lembra daquele texto lá de Atos, quando fala que a bênção do Senhor, ela é para a nossa vida, mas podemos também orar para que os da nossa casa, da nossa descendência, possam ser salvos e o Senhor possa salvá-los.
Então, Pastor, nós temos... poderíamos dizer aqui, Tia Rose mandou mais uma, poderíamos dizer que a regeneração leva à conversão? A regeneração, justamente isso, ela nos leva à conversão. Porque esse ato do Espírito Santo, ele vem para convencer o homem, ele vem para transformar o homem. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então é justamente isso aí. Mais alguma pergunta aí? Não, só isso. Eu quero ler Ezequiel 36, verso 26, que diz o seguinte. Veja que todas essas palavras estão relacionadas ao coração. O coração é onde Deus habita, é onde Deus transforma o coração de carne, pelo coração de pedra, pelo um coração transformado, um coração cheio do Espírito. Então, Ezequiel, naquela passagem dos nossos séculos, né, diz o seguinte, Ezequiel 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E o verso 27 ele diz, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Então veja que no Velho Testamento essa palavra regeneração ela já está acontecendo. Deus está operando por intermédio do Espírito Santo na vida do seu povo. Nem todos que ali no deserto estavam transformados pelo Senhor. Então o Senhor está transformando o seu povo, o Senhor está resgatando o seu povo. Então, pastor, seria possível uma pergunta aqui de Jennifer, tá? Jennifer, conselheira da UPA Caçote. É a seguinte, a pergunta fala a seguinte, é possível um regenerado / convertido não congregar uma igreja genuinamente evangélica? Se um regenerado pode congregar uma igreja? É possível um regenerado, convertido verdadeiramente, não congregar uma igreja genuinamente evangélica? É possível isso? Poderíamos dizer que sim, por algum aspecto, porque assim, a salvação ela é um ato eterno. Então, na eternidade, Deus nos salvou. Por exemplo, o caso de Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos era um doutor da lei. Apesar que Nicodemos não estava numa igreja errada, mas a igreja que era certa estava com o entendimento errado. Eles não receberam o Messias que deveriam ter recebido. Então, assim, o que acontece? Nesse aspecto aí, Nicodemos, apesar de estar na igreja certa, ele não estava convertido. Então, ele vai ter essa experiência da conversão, né, com o Senhor Jesus Cristo explicando para ele. Mas, assim, tem pessoas que ela ainda não desenvolveu o aspecto da regeneração, porque a semente não foi pregada. Até coloquei aqui na questão da parte de missões. Por exemplo, as Escrituras afirmam que é necessário, as Escrituras afirmam a necessidade da regeneração. Então, assim, como é que o indivíduo vai ser regenerado? Por isso que nós somos chamados para fazermos missões, evangelizar. Então, quando pregamos, evangelizamos, então a pessoa vai ouvir aquela palavra e o Espírito Santo vai mover ele na direção certa. Eu não digo que ele vai ficar ali o tempo todo naquela igreja errada. Pelo contrário, ele vai perceber que aquela igreja ela não condiz com as Escrituras, porque vai ter os atos da fé, e esses atos da fé que se dividem em dois. O primeiro deles é que o indivíduo crê nas Escrituras, e ao crer nas Escrituras, ele segue as Escrituras. Numa igreja errada, ele vai perceber mais cedo ou mais tarde que ele está sendo enganado, porque as Escrituras não estão sendo pregadas fielmente. O segundo ato da fé, nesse sentido, é que a palavra, as Escrituras, ela é uma palavra viva. Então, o indivíduo regenerado, numa igreja
que não é a igreja certa, então ele vai ali perceber que aquela palavra viva está tocando no seu coração. Ou seja, o Espírito Santo vai estar guiando ele à verdade. E ele vai perceber que naquela igreja não se prega a verdade na sua totalidade. Foi bem interessante essa pergunta dela, porque a gente tem a Igreja Católica, a gente tem outras igrejas neopentecostais, igrejas que aparentemente tem muitas pessoas, tem pessoas sinceras na sua fé, sinceras em muitos pontos teológicos, concordam com a Bíblia em muitos aspectos, como, por exemplo, os católicos concordam com a Bíblia em muitos aspectos, mas quando chega em alguns aspectos, eles colocam Maria, a idolatria a Maria, entre outras coisas, das quais a Bíblia condena. Então, uma pessoa regenerada, genuinamente, ela não vai aceitar isso. Mas aí também há um outro aspecto, que é o aspecto de você estar numa convivência, e nessa convivência você pode até se demorar, mas acredito eu que mais cedo ou mais tarde, uma pessoa genuinamente regenerada, ela procurará uma igreja que ela tenha por certo que essa igreja prega a palavra com fidelidade, e essa igreja segue a palavra com fidelidade, apesar de nós termos, tanto na nossa igreja certa, como na igreja errada, os pecados, os escândalos, os problemas, as dificuldades. Eu não sei, tem aquele texto lá, parece que é de Provérbios, que fala, o Novo Testamento também tem, né? De um guia cego guiar outro cego e ambos caem no barranco, né? Mas parece que é Provérbios que fala sobre a profecia. Então, onde há a profecia, ou seja, onde há o anúncio da palavra correta do Senhor, fiel do Senhor, então isso faz com que restaure ali a alma, que dê direção, que dê vida para os regenerados. Não sei se eu consegui responder. E a ela se ficou satisfeita com a pergunta. Jennifer, se respondeu aí a tua pergunta, diz aí um sim. Tia Rose mandou um aqui, já emendando, que é o seguinte: quem foi regenerado pode deixar de ser regenerado? Não. Veja, aí eu vou ler aqui para ficar melhor o entendimento. Veja, Paulo nos ensina a necessidade da regeneração devido ao homem natural ser morto em seus delitos e pecados, e que o homem regenerado é vivificado por Jesus Cristo. É aí onde outras teologias elas tendem a dar um conflito com a teologia reformada, porque uma vez salvo, salvo para sempre. A doutrina universalista, todos no final vai ser salvo. A doutrina arminiana, nós temos aquele aspecto de que eu posso hoje estar em comunhão com Deus e amanhã, por alguma razão, eu estar sem comunhão com Deus. Então, se eu estiver sem comunhão com Deus, eu não estou salvo. E não é isso que a Bíblia diz. E isso que foi perguntado aí por Rose, eu deixei lá para o final, que seriam algumas perguntas que eu faria para vocês. Por exemplo, cite o exemplo de homens e mulheres na Bíblia que eles pecaram, e alguns foram até pecados graves, mas depois eles foram retornar ao Senhor, se arrependeram. Então, assim, eu queria que vocês fizessem isso para depois eu trabalhar mais em cima dessa pergunta, que foi muito boa, tanto a de gente como a de Rose, nesse sentido. Né? Então, assim, a pessoa regenerada, ela pode cair, ela pode pecar, mas ela não vai viver no pecado. É diferente daquelas pessoas lá de Hebreus, que não eram regeneradas, mas experimentaram da ação do Espírito, junto ali com a igreja, lá em Hebreus, né, da Epístola de Hebreus. A igreja foi perseguida, a igreja fizeram um espólio, tiraram seus bens, mas aquela igreja era uma igreja que recebeu do Espírito, tinha o seu guia espiritual, o seu pastor. Aquela igreja acreditava em Moisés, nos anjos, e aí o autor de Hebreus diz que nos últimos dias Deus mandou Jesus, nós precisamos ouvir a Jesus
e não a Moisés e os outros, porque já passaram, já fizeram a sua parte, e hoje quem nos fala é Jesus Cristo. Pastor, Tem aqui, uma pessoa, que a Rose mandou aí a referência do texto que o senhor falou. É Mateus 15:14. ótimo, Deixai-os, pronto. são guias cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. E o senhor falou aí sobre pessoas da Bíblia, né? E, Personagens, no caso. Tem Davi, alguém colocou aqui, mas eu estava já avisando falar, tem Davi. Davi, ele pecava várias vezes, né? Várias vezes na vida de Davi, Davi pecou. E, assim, como nós também pecamos, só que como o senhor poderia explicar esse caso de Davi aí, que Davi vivia em pecado, é, mentia? Falar de alguma mulher, Não, ainda não. veja, eu quero falar, Miriam, a irmã de Moisés. Miriam, a irmã de Moisés, ela confrontou Moisés, né, dizendo que Deus não só falava por meio de Moisés. E aí ela ficou leprosa, mas Moisés intercedeu por ela e Deus a curou. Então, assim, Miriam, uma excelente mulher, mulher de Deus, mulher abençoada, assim, temos várias coisas para falar sobre a questão de Miriam, mas Miriam pecou. Então, Davi pecou. Você vê lá o Salmo 51, que é o Salmo de Davi, está mostrando arrependimento. Então, nós vamos ver em vários aspectos no Velho e Novo Testamento, homens e mulheres que pecaram, mas são regenerados, são salvos do Senhor Jesus Cristo. O ato da salvação é um ato único, é um ato específico, e esse ato está dentro do processo da regeneração, em que o indivíduo se torna nova criatura por Deus, não por ele mesmo. Então, esse regenerado, jamais ele perderá a salvação. Então, ele vai, nas experiências da vida, passar pelas lutas, às vezes pode pecar, às vezes pode fazer coisas das quais é contrária à vontade de Deus, mas isso não vai ser uma coisa permanente, porque lá na primeira epístola de João diz que aquele que é regenerado, ele não vive na prática do pecado. Então, assim, pode-se passar algumas situações, algum pode passar um mês, um dia, um ano, 10 anos, mas aquele homem ou aquela mulher de Deus retornará ao caminho do Senhor, porque é o próprio Senhor quem chama. Por exemplo, lá no livro de Amós, se me falha a memória, e até tem um hino que fala que Deus nos trouxe com cordas de amor. É até um hino que fala assim, esqueci agora, mas ele fala sobre essa questão que o Senhor nos traz pelas cordas do amor. Né? Então, assim, Israel é tratado na Bíblia, muitas vezes, como lá em Jeremias, como uma prostituta. E, inclusive, assim, uma cena terrível que é descrita, mas é uma figura de linguagem para mostrar que o povo estava rebelde e que era necessário retornar ao caminho do Senhor. Os exílios, por exemplo, são fatos evidentes disso, que Deus veio com justiça restaurar o seu povo. Então Deus restaura, o povo de Israel é disperso, depois o povo de Israel é trazido até os caminhos do Senhor. Uma outra pergunta? Não. Até agora não. Você pode dar Então, continuidade. Estamos chegando aí nos nossos 13 minutos, tá, pastor? Restantes aí. pronto. Então, veja, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu quero falar aqui sobre os resultados da regeneração. Tá certo? Quando o indivíduo ele é regenerado, quais os resultados? Tem muitas outras coisas, não dá para ser num estudo só, mas aquele texto lá de Gálatas, que fala, até a gente teve na igreja o ano passado, pela memória, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito. E ali naquele fruto do Espírito a gente vê que o homem não regenerado, né? Então ele
ele é pecador, está morto, seus delitos e pecados. Mas o homem regenerado, então ele é agora uma nova criatura, ele está dentro da justiça de Deus. Essa justiça pelo mérito de Cristo, é Cristo quem dá a salvação, é Cristo quem conduz ele. Mas ele é constantemente assediado em todos os aspectos, não só pensando no sentido de sexo, porque às vezes quando fala de assediado leva mais para esse contexto, mas no contexto geral mesmo. E aí é interessante porque a natureza antiga, velha, ela é eliminada, mas o pecado que habita em mim, esse ainda continua. E aí o Espírito o tempo todo lutando para vencer as obras da carne. Tá certo? E eu vou falar para vocês aqui, a gente encerra e vai para a parte das perguntas e considerações. Então, os resultados da regeneração. O primeiro resultado, o homem é feito um novo homem. E aqui nós podemos ver esse texto que eu citei, em João capítulo 1, verso 12 também, em Romanos 8:15 nós podemos ver isso. O segundo, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Então, 1 Coríntios 3:16, Romanos 8, 9 e 11. O terceiro, o homem é libertado da escravidão da carne. Então, assim, o homem, ele pode dizer não ao pecado, porque Deus dá a ele essa graça, e assim não veio tentação que fosse maior do que o homem dizer sim ou não. Apesar que algumas vezes, diante da debilidade espiritual, o homem vem a pecar. Mas esse não é o fim. Deus restaura, Deus restabelece, tem um perdão, a restauração e tudo mais. O quarto aspecto é, não vive mais na prática do pecado. Então, antigamente, quando nós não éramos regenerados, então nós não pensávamos em pecado. Então, o que nós fizéssemos, para nós, foi da nossa vontade, para satisfazer a nossa pessoa, ou a nossa carne, a nossa satisfação, e não prestava satisfação a ninguém. O outro aspecto é obter vitórias sobre o mundo. Por exemplo, 1 Epístola de João 5, 4, lá fala que a fé em Cristo nos dá essa graça de nós vencermos o pecado, de nós vencermos, escolhermos andar com Deus, em vez de andar distante de Deus. Até mesmo porque lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus está em nós, então somos condicionados por essa nova vida que o Senhor nos concede. Então, concluindo, o homem, como eu falei, ele tem esse duplo aspecto de fé. A palavra escrita, recebida e crida, porque a palavra de Deus é revelada, foi escrita, mas também a palavra de Deus ela não é somente revelada e escrita, ela também é palavra viva. Por exemplo, lá em Isaías 55, parece que é verso 12, alguma coisa nesse sentido, que diz que a palavra de Deus não voltará vazia, ela cumpre os seus propósitos. Então, eu quero fazer duas perguntas e está dentro do que alguém aí respondeu, perguntou, não sei se foi Rose, foi Jennifer, por exemplo, os regenerados pecam? Qual a diferença para o não regenerado, para o não regenerado? Cite alguns homens e mulheres regenerados que pecaram. Houve perdão? Explique. Então, eu gostaria de saber de vocês. E se tiver mais alguma dúvida que eu possa esclarecer, estou à disposição. Eu espero que, nesse momento, tenha dado uma explanação um pouco concisa acerca da regeneração, desse ato de regenerar, o homem que está morto em seus delitos e pecados é regenerado e tem seus benefícios dados por Deus, pela graça de Deus, que vai atuando na vida do homem. É isso. Deus abençoe. Agora faz sobre as perguntas. Top, pastor. Tenho duas perguntas aqui, se alguém não tiver. Se alguém tiver perguntas, manda aí, tá? Que eu vou mandar aqui. Eu tenho duas anotadas aqui para mandar para o senhor, para perguntar ao senhor. Primeira, eu acho que já foi respondida, né? Jennifer respondeu aqui, pastor, a interação aqui, ó. Jennifer respondeu, regenerado peca sim. E o maior exemplo é o rei Davi. A primeira pergunta era o seguinte: alguém pode ser regenerado por Deus e depois voltar à vida antiga? Foi o que o senhor
meio que o senhor respondeu, mas eu tenho alguma consideração a fazer essa pergunta? O Edson, nessa parte que foi colocada aí, foi Jennifer, né? Que sim, peca, o maior exemplo foi Davi, né? Agora, Foi. lembrar que, que Davi não pecou só uma vez, como você falou. O pecado mais sério de Davi, né? Todos os pecados são sérios, todos os pecados trazem consequência. O pecado sexual de Davi trouxe suas consequências, mas o pecado mais sério de Davi, para mim, no meu entendimento, no entendimento do que eu entendo da palavra, foi quando Davi fez o recenseamento. Porque até então, quando Davi vê Batseba, e ele é homem, ele vê uma mulher, e Davi está ali nas suas fragilidades, então vem a questão do pecado da cobiça, e depois Davi ali, pelo fato de ser rei, pelo fato também talvez de estar sendo olhado, né? Então assim, esse é um pecado mais no aspecto humano. Mas o pecado de Davi, do recenseamento, ele é um pecado que ele é pior, porque ele trata da relação de fé. Não que o outro não tenha também a relação de fé, mas esse tem, porque o recenseamento significa dizer que Davi estava querendo agora confiar em seu exército. Quantos são no meu exército? Qual é o poder do meu exército? Como eu posso vencer as lutas contra os inimigos do meu exército? Como é que está o meu exército? Então, quem dava a vitória a Davi não era o exército de Davi. Quem dava a vitória a Davi era o exército do Deus vivo. Então, era Deus quem dava a vitória, porque Deus agia na vida desses guerreiros para que esses guerreiros tivessem uma força excomunal e uma habilidade tremenda para vencer e matar vários inimigos naqueles tumultos, naquelas guerras do passado. Então, assim, esse pecado do recenseamento é um pecado que atinge diretamente a Deus, porque Davi sabia que Deus era quem tinha dado a ele tudo, e era Deus, e é Deus que faz isso na vida da gente. Não é a nossa própria força, não é? Então, assim, cada pecado com suas consequências, mas acredito que esse recenseamento é o de maior consequência. Show. Pastor Tia Rose colocou aqui, respondeu também a sua pergunta, colocando assim, eu acredito que a conversão é um processo, inclusive com altos e baixos, né? Ela colocou assim, com altos e baixos. Mas se for regenerado, ele acabará voltando aos caminhos do Senhor. Ela afirmou, ela botou ponto final, ele acabará voltando aos caminhos do Senhor. Veja, a conversão... Você entendeu? Entendi. A conversão e a regeneração é um ato único. Por quê? Quando o indivíduo ele ouve a palavra, então a palavra é feito o que diz na parábola do semeador. Então a palavra vai cair num terreno fértil. Quando a palavra cai no terreno fértil, então aquele indivíduo ele foi regenerado pelo Espírito de Deus. Ele tornou-se ali uma nova criatura. O que vai acontecer é o que nós chamamos de ingresso à vida com Deus, ou à vida religiosa, com a comunidade. Então, havia ali, porque a gente geralmente imagina assim, o nascer de novo, porque a pessoa chegou na igreja, recebeu o convite de um tal. Certo, existe esse aspecto progressivo, que pode ser um aspecto externo, mas o aspecto interno, ele está acontecendo. Poderíamos dizer que também pode ser um processo, mas quando o Espírito Santo converte o indivíduo, quando ele transforma o indivíduo, então ali ele regenerou, é um ato único, Deus o salvou, e ali ele já está com a marca de Cristo, sobre o sangue de Cristo, a justiça de Cristo, e aí ele vai agora aprender a viver a vida do Evangelho. É como Pedro fala, dizendo assim,
a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Né? É o que Paulo também fala para Timóteo acerca dos neófitos. Então, esses neófitos eles vão aprendendo com a comunidade mais experiente como é essa relação com Deus. E ele vai se despertar cada dia para Deus. Parece ser um processo, mas assim, o processo é externo dessas coisas que a comunidade vai ensinando, mas o ato foi único da salvação. Então, ali, sendo salvo, não perde a salvação. Se pecar, o Espírito Santo faz com que se arrependa, se levante e continue servindo ao Senhor. Nesse aspecto aí. Mas não está errado de todo. Muito top, pastor. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa live, né? E, pastor, em nome da UPA Sucupira, agradeço demais a sua presença, por senhor ter aceitado o nosso convite, pela sua disponibilidade, por ter trazido aqui para a gente uma exposição sobre o tema. Muito obrigado mesmo. Fica aí para o senhor um abraço, um carinho da UPA Sucupira e de toda a igreja da Sucupira para o senhor e para a irmã Rosemary, tá bom? E para todos, gente, para todos que assistiram aqui a nossa live, também muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por ter parado aqui para assistir, porque eu tenho certeza que isso aqui não foi tempo perdido, e sim tempo investido. Então, assim, foi muito bom, muito edificante. A cada quarta fica mais emocionante, mais legal. Então, assim, quarta que vem, às 19 horas, estaremos começando a nova live. E eu gostaria, pastor, agora, temos 1 minuto para o senhor fazer uma oração rápida para a gente encerrar. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus, graças damos por tudo. Obrigado pelo grupo, por essa live. Que o Senhor esteja abençoando cada um e que nós possamos a cada dia viver para a glória do teu nome. Abençoe a UPA, faça que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor e a todos que estão participando. Um abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz todos. Prazer. Amém, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito bom, pastor. Muito obrigado. Muito bom reencontrar o senhor, rever, né? Então fica aí o carinho, um abraço de todos. Tamo junto, galera. Até quarta que vem. Fiquem na paz. A todos. Muito bom mesmo. E vai ficar salva, tá? Vai ficar salva. Certo.